Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 10 de junho de 2024, nós estamos iniciando mais uma live da segunda-feira do Núcleo Assistencial Ramatiz. Hoje nós teremos o estudo sobre a reencarnação, que será conduzido pela nossa irmã Karina Siqueira. Karina, pode dar início aos estudos de hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Vou começar com uma oração. Senhor Deus, nossa fonte, seja provedor e nos permita receber toda bênção, saúde, alegria e que possamos tirar proveito dos ensinamentos de Jesus e de toda obra que contribua para o crescimento do ser. Assim seja, graças a Deus. Eu vou fazer só apenas um breve resumo da anterior, que foi a número 1, são três estudos que eu fiz sobre um livro, Karma, o Guia de um Yogi para Criar o Seu Destino. É do Sadhguru. Ele não é necessariamente kardecista, né? Mas ele fala sobre o karma e eu achei muito interessante, mistura também com conceitos de yoga, de conhecimento interior, né? E aqui relembrando, né? A palavra Sadhguru significa um guru sem instrução. Um guru sem instrução não nasce do acúmulo de informações das escrituras, mas do conhecimento interior de momento a momento. Ele falando, portanto, a partir da experiência direta, e não de um conhecimento em segunda mão por estudos. E tem uma introdução que eu gostaria de fazer, que é fora desse livro, mas por conhecimentos que eu arrecadei aí nessas semanas de estudo, né? É sobre a aceleração da evolução do ser, que é possível a gente acelerar isso. É possível mudar o karma numa existência e acelerar tudo, e não ficar nos vícios repetitivos das vidas sucessivas, que é aquilo chamado de roda de samsara. A gente acaba ficando naqueles vícios mesmos por memória intuitiva, né? Eles mencionam também o Kundalini, que é o despertar da consciência, que está dormente e está na base da coluna. Seria necessário para atingir, praticar Kundalini Yoga, que é uma meditação diária para a abertura de consciência e o chakra coronário. Então, a meditação diária, como o Adão também reforça, né? Achei muito interessante isso. E ao acessarmos os registros akáshicos, cada vez mais, pela nossa concentração, meditação, nos libertamos do entendimento físico, que a gente se encontra muitas vezes aprisionado. Diariamente, então, para isso, utilizamos os asanas, que são as posturas. Ele defende muito sobre essa yoga, que, assim, no aspecto físico, mental e espiritual, que estão interligados, a Hatha Yoga ou outros tipos de yoga também, fisicamente ajudam essas outras partes, que são a mental e espiritual. Ajudam a aliviar, como se fossem sintomas, né? Porque ao despertarmos a nossa consciência, podemos acelerar a nossa evolução e nos livrarmos daquele karma mais pesado em uma encarnação apenas, livrarmos de uma grande parte, digamos. Mas o físico também fica sobrecarregado, o mental também, porque são muitos acontecimentos, geralmente, quando acontece esse despertar, né? Digamos assim, é um pouco mais sofrido, e a yoga, a meditação ajuda muito nisso. Então, uma prática constante, né? Encontrar a divindade dentro de si, podendo conduzir à libertação do karma, fazendo energizações também, né? E tem outras pesquisas também que eu andei fazendo e que poderia unir a esse livro, mas é breve o que eu vou fazer.
Lá no YouTube tem o Lian e Lael. Não sei se vocês acompanham, não são kardecistas, né? Eles são mais assim agnósticos, acreditam num Deus, mas não a religião, apenas a religiosidade. Então, o que eles lançam assim me fez pensar muito e vem ao encontro de tudo isso que no livro fala também. Expandindo a consciência, podemos nos libertar do karma na medida em que nos conectamos com o divino dentro de nós, juntamente com o centro do divino, onde todas as criaturas encontram-se ligadas, mas muitas adormecidas, iludidas pela matéria. Cumpre ressaltar que eu pude descobrir que o nosso entorpecimento para não existe um entorpecimento para não encontrarmos o divino, onde nos fixamos em nossa vida de avatar físico, esquecendo-nos de nossos reais objetivos na Terra. É aquele acordo que a gente faz antes de vir, né? Não, eu vou cumprir isso, isso e aquilo. E a gente chega aqui e acaba ficando entorpecido com as coisas da matéria, e esquecendo um pouco esse lado que a gente deveria trabalhar, que é o espiritual, e que é o que acontece muito, né? Então, isso atrasa a nossa evolução, né? Distraídos demais com o mundo externo e os seus conceitos dominadores, o nosso ego primitivo. E de maneira, de maneira que eu achei interessante compartilhar, que à medida que nós despertamos para a nossa divindade, enxergamos a vida de forma mais leve, com muita disciplina. Então, eles reforçam também, esse Lian e o Lael, reforçam também que precisa de muita disciplina. Realmente, a gente tem que estar disposto a arregaçar a manga, né, e aquele tudo. Eles afirmam que há formas miasmas de alto poder de sugar o ectoplasma, né? Então, que ocupam a Terra e sugam nossas energias, nas formas pensamentos, de medo, ódio, egoísmo, vingança, busca desenfreada por reconhecimento de força, dominância. É o que acontece, né? Status, dinheiro, não que isso seja errado, mas a visão errada que se tem disso. No caso do Sadhguru, que é sobre esse livro que eu estou falando, né? Que é a continuação do estudo iniciado. Ele afirma, no mesmo sentido dos demais citados, né, que a busca da conexão com o divino em nós e a abertura da consciência, vendo que somos apenas avatares numa breve existência física que nos entorpece, somente podemos nos libertar do karma e da roda repetitiva de samsara se nos abrirmos humildemente ao entendimento de quem somos, centelhas divinas, espirituais, e que não precisamos continuar repetindo aqueles erros que intuitivamente a gente sempre faz, né? Então ele lança esse questionamento. Está na hora de nos libertarmos do karma repetitivo. Ora, o que fomos e erramos em séculos, provavelmente continuamos com o mesmo vício hoje, desejo de nos sobrepormos aos outros, acharmos que somos algo mais que os outros, não aceitamos isso ou aquilo, o que se torna uma vida triste e vazia, deprimida, né? Então, retomemos o rumo. Os vasanas são tendências de hábitos por impressão kármica, ele explica, né? Em nossa memória intuitiva. Então, assim, embora a gente não se lembre exatamente do que aconteceu em nossas vidas passadas, nós já temos uma história de séculos ou milênios, né? Mas a nossa memória, ela é intuitiva e muitas vezes nós repetimos diversas encarnações os mesmos erros, por isso a gente acaba estagnando, né? E sem querer, né? Mas o que é necessário seria a conexão com o divino, meditação, autoconhecimento, tudo isso. Inúmeros espíritos evoluídos vieram à Terra para nos dar o exemplo, apesar da dor da carne, que eles também se submeteram. Humilhação, doença e até tortura, não desistiram
e venceram em seus próprios propósitos espirituais. Nos deram um exemplo, como bem Jesus disse: eu venci o mundo, inclusive a carne, né? Significando que houve o cumprimento do seu propósito em união divina, mostrando que nossas dores da carne, incluindo o orgulho, o medo, a dor, é possível vencer e evoluir, ao invés de permanecer no status ilusório do mundo físico. Mas teremos que estar dispostos à mudança, à meditação e ao despertar. Karma é a ação em 3 níveis: o corpo, a mente e a energia. Tudo o que você fizer nesses 3 níveis deixa um certo resíduo ou impressão em você, que é a memória intuitiva. Por mais profundo que seja, desculpa que eu estou com uma gripe aqui, por mais profundo que seja, tudo o que vem da memória equivale a aprisionamento kármico. Não se fala a partir de um lugar de karma, portanto, não gera karma. É simples assim. O que ele diz vem da experiência interior de um estado de saber, não de conhecimento previamente adquirido. Esta é Chitta, a inteligência sem conteúdo. A única coisa que ao mesmo tempo desperta sofrimento e apreço nos seres humanos é a memória. Você tenta adquirir e cristalizar a memória para adquirir uma identidade. Portanto, tenta fazer para ser. Mas nem sua identidade e nem a sua memória, em essência, tem a ver com você. Pense nisso. Na verdade, o Bhuta-Shuddhi, que é Bhuta-Shuddhi significa etapa de purificação intensiva do corpo e seus elementos. Então, na verdade, esse Bhuta-Shuddhi é o nível mais fundamental em que podemos purificar o karma, ou seja, nessa etapa de purificação, seguindo aqueles passos de autoconhecimento, a meditação e o firme propósito de mudar os defeitos, né? Os nossos defeitos. As pessoas podem decidir purificar a mente certa manhã, tentando alterar as próprias atitudes, mas se à tarde retornam aos velhos sulcos do pensamento, não adianta. Então é por isso que ele defende, né, que o yoga não trabalha somente com a psicologia. É fato conhecido que a mente humana é notoriamente instável e dada a oscilações. O yoga põe mais fé na parte física, colocando obstáculos para essas oscilações, né? No entanto, o Bhuta Shuddhi, que é essa purificação, é um modo de abordar a própria raiz do seu karma, os padrões e predisposições que determinam a pessoa que você pensa que é. Olha que interessante, porque a gente pensa que a gente é porque a gente se autodenominou, mas a gente pode não ser isso e pode decidir mudar isso. O que eu achei muito interessante, porque assim, falando é muito fácil, mas ser isso é muito difícil. É uma luta constante, né? Se podar uma árvore, ela brotará de volta com a força total, mas se arrancar a raiz, ela morre. Assim, o Bhuta Shuddhi busca uma transformação radical, não uma mudança superficial. Trata-se de abrir mão voluntariamente de seu apego compulsivo a tudo o que você criou, bom ou mal ou feio, para que a própria fonte da criação possa brilhar dentro de você. Sobre registros akáshicos, que são das encarnações anteriores, né, que muitas vezes nós não recordamos, mas nós temos uma memória intuitiva de comportamento, uma forma de pensar. Então, o desempenho humano em qualquer esfera é sempre medido em comparação com o de outra pessoa. Se sua capacidade de perceber for melhor do que a de outra pessoa, você tem uma grande vantagem sobre ela. Afinal, se você aprimorar sua capacidade de percepção ou sua habilidade de ver, a eficácia de sua ação
aumentará muito. Costuma-se dizer que, aos buscadores, que a meta não é ver alguma coisa, mas simplesmente aprender a ver. Para aprimorar essa habilidade perceptiva, você pode tentar uma prática simples chamada Akashi Mudra. Essa prática pode ser feita principalmente nas ocasiões em que você sente que precisa estar em sua melhor forma ou atuar com competência ideal. Ele fala muito sobre essas questões de yoga, né, mudras, e isso a gente é um capítulo à parte, a gente precisaria também se aprofundar nisso. Há um ponto de convergência em seu corpo energético que se estende além do corpo físico. Visualize um ponto que fica 43 a 48 centímetros de distância, a partir do ponto entre as sobrancelhas, aquele terceiro olho, num ângulo de 11 graus para cima. Olha só, 43 centímetros de distância, 11 graus para cima do terceiro olho. Encontrar esse ponto de convergência revigora dentro de você o akasha, ou o elemento etérico. Assim que o elemento akasha estiver dominante, você verá que a clareza de sua percepção é imensamente aprimorada. Então, são umas práticas que ele dá a dica, né? É lógico que precisa de mais instrução e treinamento, mas achei muito importante isso também. E não é fácil, assim, vou mudar, né? Mas como? Qual é o caminho? Então, ele apresenta uns caminhos aqui. Aqui, minimizando a memória física. Na primeira parte, examinamos a natureza insidiosa da memória física, o que é inevitável e vital para a sobrevivência humana. Mas, além de certo ponto, pode se tornar uma fonte de aprisionamento. Numa única vida, o volume de memória física aumenta enormemente. A razão é que as pessoas não sabem controlar e minimizar esse sistema da memória física. E é por isso que as tradições fixaram uma certa estabilidade através de normas e práticas, seja em termos de ter um único parceiro, seja algo tão simples como não aceitar comida nem água na casa de desconhecidos, qualquer que seja a classe ou casta. Nos lares tradicionais da Índia, as pessoas não aceitavam sal, limão, nem sementes de gergelim da mão dos outros. Essas substâncias são transportadoras muito eficazes de memória. A premissa era de que o corpo recorda qualquer tipo de intimidade, não só com outro corpo físico, mas com qualquer substância física. Algumas substâncias eram consideradas condutoras mais eficazes de memória do que as outras. Pela mesma razão, no sistema iógico, pedia-se aos adeptos de certas práticas que aplicassem pasta de sândalo ou cúrcuma no corpo. Outros passavam terra, outros passavam cinzas nos locais de cremação. Isso não se deve a mera cerimônia e superstição. Hoje a ciência forense se desenvolveu a ponto de ser possível dizer, por imagens termais, exatamente quem se sentou no lugar 72 horas antes. A temperatura do corpo realmente deixa uma impressão térmica. Os cães sempre foram capazes de rastrear pessoas por meio de pistas olfativas. A ciência canina é antiga e avançada. Na verdade, todo toque deixa uma impressão kármica. A maioria das pessoas não tem consciência disso, mas essa impressão permanece no nível sutil. Uma das áreas mais sensíveis do corpo são as mãos. Com o toque das mãos, tudo é efetivamente transmitido de uma pessoa para outra. Então, é muito interessante que a memória física que o corpo carrega, inclusive memórias de contatos com outras pessoas, inclusive essa convergência de energias entre duas pessoas e tudo mais. Esclarecendo ele que não se trata apenas de superstição, mas a ciência mesmo explica que há essa comunicação, essa permanência. Então, ele quer também introduzindo aqui esse conceito das memórias físicas
podem ser tão sutis assim, mas elas permanecem ao longo de toda a vida nossa, a vida eterna no sentido, né? Espiritualidade e o avanço rápido do karma. Quando busca conscientemente libertar-se do karma por meio de uma prática espiritual, você essencialmente entra no modo de avanço rápido. Quando remexe sua vida interior, certas dimensões do seu karma vêm à tona. Nessas situações é possível experienciar dor ou desconforto intenso. Aquilo que eu falei no início, que é possível sentir tudo isso quando a gente decide avançar um pouco sobre o karma, né? Uma dor e desconforto. Por quê? A gente está mexendo naquelas energias e tentando mudar, né? E é possível acontecer isso. E no caso, ele sempre recomenda yoga, meditação, tudo isso para aliviar, porque fisicamente ajuda no aspecto mental e espiritual, aliviar tudo isso. É claro que isso pode significar que você contraiu alguma enfermidade, mas com frequência é apenas o seu karma passado emergindo e se manifestando de um modo ou de outro. O grande objetivo do processo espiritual é assumir uma carga kármica maior do que a que lhe foi alocada para eliminá-la ao máximo possível. Isso é bem difícil, porque quem é que quer se submeter a tantas coisas inesperadas, né? Porque numa transformação assim grande, numa vida só, são muitos recursos, né, para lidar, né? Significa que você não quer repetir os mesmos ciclos várias e várias vezes. Assim, se estiver num processo espiritual ativo, você pode perceber que tudo que se move num ritmo enlouquecedor. Os problemas físicos que o incomodam de 6 em 6 meses agora vêm de 6 em 6 horas. Isso acontece só porque você escolheu resolver o seu karma o mais cedo possível. Você está escolhendo não levar uma vida higienizada, que vê a espiritualidade como mera placidez. Se seu karma se desenrolasse lentamente, é provável que criasse pequenas dores espaçadas num longo período de tempo. Mas o avanço rápido do karma costuma significar que você pode experienciar uma dor intensa, porém breve. Muita gente se torna menos viva, menos alegre, fica com a vida mais lenta e mais apática, porque experiencia uma dor fraca e prolongada, no caso de estar estagnado. E aí a vida fica mais lenta e apática. Uma jornada espiritual simplesmente acelera o processo. E o que poderia se estender por 3 meses ou um ano acontece em poucos minutos, muitas vezes. É importante permitir que esse processo de avanço rápido do karma aconteça, não o suprima. É mais sábio deixar seu corpo físico queimar seu karma alocado o mais cedo possível. A base do Hatha Yoga, que é o que ele pratica, é apenas esta: você aprende a lidar com a dor do mesmo modo que lida com o prazer. Se aprender isso, você alcançará uma equanimidade que o levará além da turbulência do processo kármico. Ou seja, aquelas dores que aparecem assim, das mudanças, né? A yoga ameniza, né? No yoga, a prática do kriya geralmente apressa o processo kármico sem interferir nele. Mas quando põe substâncias químicas no sistema, você cria outro karma pelo qual pagará um preço no futuro. As pessoas que são meditativas experienciarão níveis profundos de alegria, mas isso também as abre para níveis profundos de dor. Contudo, essa dor é de curta duração, porque seu nível mais elevado de tomada de consciência lhes permite resolvê-la mais depressa. Ou seja, a pessoa fica mais astuta, mais perceptiva e consegue resolver essa dor. Embora a dor venha, consegue resolver mais rápido. Quando você entra
Em níveis mais profundos de meditação, se der um único passo errado, o efeito se manifestará imediatamente. E você terá que corrigi-lo. Mas, para a pessoa que vive com relativa inconsciência, o processo pode ser lento, mas muito mais profundo. O que leva uma vida inteira pode acabar no mesmo dia para uma pessoa espiritualmente consciente, porque ela toma medidas corretivas de imediato, sendo mais perceptivo com aquela união com o centro do divino, né? Atenção, se você se torna meditativo e ainda leva consigo a negatividade, seus karmas negativos se tornam 1000 vezes mais poderosos, porque você ficou igualmente mais sensível e receptivo para as coisas ruins também. Suponha que você cultive o solo e enriqueça com esterco. A plantação crescerá bem, mas o mesmo esterco também permitirá o crescimento de ervas daninhas. Do mesmo modo, quando você cultiva um estado meditativo, permite que as emoções negativas floresçam. O sofrimento interior pode aumentar drasticamente. É importante ser muito meticuloso na hora de arrancar as ervas daninhas. Quando estiver nesse estado, onde você sente dor, sobre meditar, e que às vezes vem as coisas ruins também, porque senão você ficará com uma floresta de mato sem nenhuma colheita. Então, para a gente ser bem perceptivo, a meditação tem que ser com o intuito do bem e de resolver. A razão pela qual as pessoas que estão no caminho espiritual têm uma rotina de prática diária é só esta: assegurar que a estagnação kármica não aconteça. Talvez você já tenha notado que, se tiver uma prática diária e a suspender por 6 meses, muitas questões recorrentes, físicas, psicológicas e sociais, que não o incomodaram por um tempo, retornarão. É assim que funciona o ciclo kármico. Você pode ter acreditado que tinha se transformado, mas, de repente, você vê todo tipo de comportamento compulsivo retornando com força redobrada, que são aqueles comportamentos intuitivos que a gente guarda de memória kármica, retornando os comportamentos viciados. Então, só a prática, ou sadhana, ajuda a romper o movimento cíclico desta vida. A complexidade do condicionamento. O que impede os seres humanos de descobrir o potencial profundamente transformador no momento presente? A resposta é simples: a mente errante. A mente humana é um mecanismo infinitamente complexo. Se você buscar se libertar do karma, é importante ter algum entendimento de como esse elaborado mecanismo funciona. Essa máquina complicadíssima é necessária para sua sobrevivência física. No entanto, muitas vezes ela pode se tornar uma barreira para o nosso anseio por liberdade. Como vimos, você pode discutir a liberdade interminavelmente, mas não existe liberdade quando o próprio modo como você pensa, sente e percebe a vida está condicionado por sua experiência passada. Desde o dia em que você nasceu, seus pais, sua família, sua cultura, sua religião, sua educação, seu contexto social atuaram sobre você, determinando quem você é agora. Portanto, sua mente está profundamente condicionada ao seu passado. E é isso que ele pretende, ele defende que deveria ser não retirado, removido, mas que seja perceptível em relação a isso. Nós não somos o que pensamos ser. Podemos ser algo diferente. Podemos não ser condicionados mais. E tudo isso depende de um treinamento. Esse condicionamento é o que chamamos de karma. Todo o seu volume de ações passadas, realizadas conscientemente ou não, moldou a pessoa que você é hoje. Isso tem um controle tão forte sobre você que o livre-arbítrio nem entra nessa questão. A própria maneira como você vê o mundo é determinada por sua lente kármica. Vejamos o mecanismo mental que cria o seu karma. Gautama, o Buda,
grande cientista da mente humana, fala de 4 aspectos da mente: a cognição, o reconhecimento, a sensação e a reação. Agora, suponhamos que um som chegue aos seus ouvidos. Ele entra no primeiro aspecto de sua mente. E se faz a conexão de que é um som, não um cheiro, sabor ou imagem. E se reconhece o som. É uma pessoa falando, passarinho, guiando o motor de automóvel ou assim por diante. Como esse reconhecimento ocorre? Todo som que você já ouviu foi gravado e existe uma vasta biblioteca de sons dentro de você. E assim acontece com as memórias kármicas. À medida que a sua aceitação se aprofunda, você também acessa níveis cada vez mais altos de liberdade. A aceitação, não só de si mesmo, como de outros valores, outras crenças. A aceitação é estar livre do jogo de culpa, livre do drama do eu contra eles, livre da dança da dualidade, o bem e o mal. Só há você neste momento e mais ninguém. Portanto, quem você poderia culpar? Mas quando continua a resistir, você cria níveis mais profundos de aprisionamento. E ver que sua habilidade de responder não tem limites é importantíssimo, porque essa habilidade vai muito além do seu nível atual de compreensão e percepção. Quer dizer, essa conexão com o divino nos abre a mente. E daí nós realmente podemos ter aquele livre-arbítrio, porque a gente foi condicionado por muitas vidas, né? Agora, no momento em que as pessoas ouvem que têm a habilidade de responder de várias formas infinitamente, e até mesmo a eventos que aconteceram antes que nascessem, elas tendem a desdenhar isso como algo sem sentido. Sou responsável por coisas que aconteceram antes do meu nascimento? Isso é um absurdo, isso ultrapassa os limites da lógica. E qual é o modo mais inteligente de existir? Não cometa o erro de pensar que karma é fatalismo. Reconhecer o karma significa que você vê que sua vida é uma obra 100% sua. Ao entender isso, você criará a sua vida do jeito que você quiser. E a gente vê muito isso aí hoje na internet, somos co-criadores, vamos, eles usam isso muito para o financeiro, né? Mas teria que ser no aspecto total, a nível de karma, né? Em vez de ficar sentado, se sentindo indefeso, amaldiçoando os genes dos seus pais ou circunstâncias atuais. Ver sua vida como uma criação sua e não como um fenômeno acidental. Essa é a base do karma. Essa é a vida empoderada que naturalmente caminha na direção de libertação. Em sua maioria, os seres humanos não percebem o enorme poder de sua criatividade, com que foram dotados. Isso porque a maior parte de suas criações é determinada por sua compulsividade e não por sua liberdade. Ou seja, o comportamento de vícios compulsivamente praticados, né? Várias vezes. Tudo que for criado pela limitação será limitado. Mas se você considerar ilimitada a sua habilidade de responder de diversas formas aos fatos, o poder de criar é super aprimorado. Eis algo que você pode tentar por conta própria. Ao abandonar completamente sua autoimagem, você se verá num estado de grande liberdade. Agora você tem o poder de viver sem nenhuma autoimagem. Também tem o poder de transformar completamente a sua imagem. Basicamente, você pode escolher uma imagem e abandoná-la sempre que quiser. Seja como for, nada grudará em você. Não lhe direi como você deveria ser, mas pare agora e crie-se de novo, em sua mente. Comece com estrutura esquelética, aos poucos passe para a carne e o sangue. Feche os olhos, visualize como você gostaria que os outros o experienciassem. Como gostaria que fosse a natureza fundamental do seu pensamento e de sua emoção. Que tipo de impacto você gostaria de causar no mundo?
crie um ser completamente novo. Então veja se essa nova imagem está mais próxima de sua noção do divino do que a antiga. Ela é realmente melhor do que a anterior? Examine em detalhes. Essa nova imagem é mais capaz, mais humana, mais amorosa, mais bem-aventurada? Visualize essa nova imagem da forma mais intensa que conseguir. Faça-a ganhar uma vida dentro de você. Se seu pensamento for suficientemente poderoso, se sua visualização for intensa o bastante, ela pode até romper as amarras do karma. Eis uma oportunidade de transcender todas as suas limitações de pensamento, emoção e ação, todos os vícios. Eis uma oportunidade de criar a si mesmo conscientemente, para se tornar a criação que você quer ser. Parece fácil, mas tudo tem um método. Criando o distanciamento da estrutura kármica. O principal objetivo da meditação é criar um certo distanciamento entre você e seus corpos físico, mental e energético. Seu corpo mental é uma grande fábrica de karma. Assim que entender o karma como sua responsabilidade, você estará livre. Assim que se distanciar de sua mente, você também estará livre. As duas abordagens funcionam. Esse é o que eu tinha para hoje, viu, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso. Eu gostei muito. Obrigada, Karina. Agora fique aberto para quem quiser fazer comentário, fazer algum questionamento ou perguntar algo, fique à vontade.